Tela preta. Logotipos coloridos. Lei de Incentivo à Cultura e Fundo Nacional da Cultura. Patrocinadores Gerdau e Brinks. Realização Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Coprodução Bumbá Produtora de Conteúdo. Produção Parceiros Voluntários. Em letras brancas, abre aspas. Toda a ordem social é criada por nós. O agir ou não agir de cada um contribui para a formação e consolidação da ordem em que vivemos. Fecha aspas. José Bernardo Toro, sociólogo colombiano. Em um dia de céu parcialmente nublado, vista aérea do Mar do Leblon, no Rio de Janeiro, com ilhas ao longe. Produção Nara Sonalho. Montagem Tyrell Spencer. Direção de fotografia Ricardo Ara. Produção executiva Nando Roça. Direção Juliano Ambrosini. A câmera recua e enquadra as ondas quebrando na praia de Areias Claras. Cenas aceleradas do trânsito no asfalto à beira-mar com a praia à direita. À distância, o arpoador. Sob as nuvens, um emaranhado de edifícios com morros ao fundo. Em meio aos edifícios, casas e prédios baixos de uma comunidade revestem um morro até o topo. Nos telhados e lajes, caixas d'água. Ao longe, o Morro Dois Irmãos e a Pedra da Gávea vigiam a paisagem urbana. Do alto, o bairro do Leblon à esquerda e a lagoa à direita. Vista aérea panorâmica da Avenida Delfim Moreira, com tráfego leve e poucos banhistas na praia. Em uma sala com paredes claras e mobília discreta, uma mulher de cabelos castanhos abre uma persiana, intensificando a entrada da luz do dia. Aqui é onde eu atendo, né? Meu consultório particular. Senta-se numa poltrona e sorri. Tem cerca de 40 anos. Esse é um prédio que está localizado no Leblon, na zona sul do Rio. Ele fica a 4 quadras da minha casa. É um prédio que eu adoro, assim, eu gosto de estar aqui. Eu lembro que quando eu cheguei nesse prédio, eu tive uma sensação, assim, de... É Júlia, da Rede Postinho. de que eu tava conseguindo chegar lá, assim, uma sensação de, nossa, não acredito que eu tô atendendo nesse prédio. Aqui é um prédio que tem muitos médicos. Abre a porta, sai e desce de elevador. Quando eu era adolescente, naquele momento você começa a ter que escolher, eu tive muita dúvida se eu faria psicologia ou jornalismo. E eu nunca tinha ido num psicólogo na minha vida, não conhecia nenhum psicólogo, amigo, familiar, nada. Então era um processo muito solitário, mas era uma coisa muito minha. Passa por lojas no segundo piso. Atendi muitos e muitos anos, né? Na terapia individual, depois que eu fiz a formação de terapia de família, iniciei a terapia de família e casal lá no Postinho, que eu acho que é muito lindo. Não tem outra comunidade, é um orgulho, assim. Desce por uma escada rolante. A comunidade, a gente brinca que é como uma cidade pequena, né? Também as pessoas lá se conhecem muito. Passa por uma lanchonete no térreo. Mas como o Postinho, ele está cada vez crescendo mais, ele demanda mais tempo. E aí, por ser essa questão do voluntariado, por eu não trabalhar, né, não receber pelo Postinho... Entra num táxi amarelo. Então, eu tenho uma jornada dupla de trabalho. O taxista fecha a porta traseira e toma lugar ao volante. Vistos de dentro do carro em movimento, prédios na calçada de pedra portuguesa em branco e preto. Num dia de céu limpo, cenas aéreas de prédios e casas no entorno do bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. As casas simples de tijolos aparentes são entremeadas por árvores e quadras de futebol de areião, onde se bate bola e empinam-se pipas. Um ônibus da linha que serve ao bairro passa por uma casa bege com 3 pisos, grades e aberturas marrons, na rua Marli Aires Medeiros. Na fachada, o número 464. Lá dentro, numa sala banhada pela luz do sol, 2 operários trabalham no piso de cimento. Luiz Henrique, um rapaz de cabelos pretos com colete do Centro de Educação Ambiental, passa por um cômodo na penumbra. Aqui eu acho que não tem luz ainda, hein? Liga o interruptor. Ah, não, já temos luz aqui também. Aqui mora eu, a Paula e a Gabriela, né? Porque a Marli fez esses 3 andares dividindo, né? O primeiro andar, aquele outro espaço ali era da Paula, o segundo andar todo meu e da Marli, né? A gente morava ali em cima, e o terceiro andar da minha tia Ana Gabriela, que é a coordenadora da Vovó Belinha. Ana Paula do CTVP, do Centro de Reciclagem, e eu ali no Centro Cultural. Um corredor em obras. E nessa rua também mora toda a nossa família que vem de Alegrete. Porque a Marli vem trazendo a galera. A Marli vem primeiro, e aí vem trazendo as primas, vem trazendo as tias, os tios. Os operários carregam material. O meu aniversário, mano, o meu aniversário de 18 anos, tava a Bom Jesus inteira aqui. A rua vista pela fresta de uma porta. Saguão, garagem,
pátio, a rua toda ali foi palco de muito samba, de muita roda de samba, muito pagode. Está numa Copa. Pegado. Meu avô tinha uma banda de pagode também. Então, eu olho para esse espaço, eu lembro... Emocionado, aperta os olhos e desvia o rosto. Eu lembro da minha avó e do meu avô dançando junto. Raça Negra, Fundo de Quintal. Observa um pátio interno, Manivone. com limo nas escadas. Era um espaço de aspecto de pouco uso. E muita alegria, né? Há telhas empilhadas e acesso a um porão com bicicletas. Do pátio, vê-se a copa. Ela gostava muito de estar aqui, né, cara? Uma árvore refletida na vidraça da copa. Aqui a gente discutiu muito projeto. E a maioria dos projetos para a comunidade, né? A gente discutiu muito pouco a nossa vida aqui. Pensativo, enxuga o nariz. A Marli vivia a transformação social. Numa parede da copa, um cartaz: separe o resíduo orgânico do seco. A casa é de uma recicladora. Esse era o canto que ela mais gostava de estar, né, com a gente. Ela adorava cozinhar. Na copa, 2 lixeiras. E eu desci do meu quarto, sentei nessa mesa e disse: vó, pensei num projeto para salvar o planeta e tal. E ela veio e sentou na minha frente assim: Henrique, desci para fazer o almoço e vi a tua mistura da tua casca de banana com resíduo seco aqui no nosso descarte. Aponta para uma das lixeiras. Henrique, tu não descartou o resíduo que eu pedi ontem para ti no dia da coleta seletiva? Então, assim, que planeta é esse que tu quer mudar, que tu não começa, né, pro nosso descarte? Diante da casa, outra lixeira e uma caixa d'água com material de construção. Vista aérea. Ao sol invernal, árvores e casas mergulhadas na neblina. Uma pipa risca o céu acima de inúmeras casas, a maioria sem acabamento. A pipa perde altura. Uma grande árvore florida em rosa diante de uma casa verde. Camila da Silva Rossafa, 16 anos, inocente, assassinada dia 5 de abril, fez o percurso da Via Cruz de Jesus Cristo. 36 dias e faleceu dia 12 de maio, à meia-noite e 12 minutos. Num galho da árvore, 4 casas de João de Barro. O vento agita as flores rosa. O aniversário das crianças, a rua inteira, todo mundo ia. Sempre fizemos um bolinho, né? Festinha assim, de família, né? Dentro da casa da gente, via os vizinhos. E ela aqui cantando parabéns a Camila, 2 aninhos. Fotos, né? da festa e de Camila criança e na adolescência, com cabelos escuros e ondulados. Nossas crianças são muito abandonadas. Tem criança que vai na Associação Camila e fala assim: tem pão hoje? No terraço da Casa Verde, um homem de barba farta pega um menino no colo. Então a gente sente, tem carência de carinho, de amor, de sonhar. Gilma, da Associação Camila. Porque isso faz parte do desenvolvimento, sabe? E as crianças pobres, a escola pública, feia, cheia de grade, prisão, né? Infelizmente. Segura um urso de pelúcia. Né? Ninguém se preocupa em fazer uma escola com qualidade, com design, com belo. Nós gostamos de coisa bonita e bela. As crianças gostam de coisa bonita e bela. Um senhor mostra uma antiga foto dele com Camila. Lutar pelo direito a ter uma vida melhor, ter o prazer, sabe? A gente ter o prazer de ter acesso à cultura. Fotos e objetos de Camila. O direito de ir para uma praia, de ter férias. Então isso acho que vai dando para essa garotada, assim, sabe? Uma revolta, uma coisa que eles acham que o caminho é o crime, não é. Vista aérea de uma comunidade. Uma pipa flutua acima das casas. Surge o título em amarelo e vermelho. Só juntos dá pra mudar. É só começar. Acima da letra N, o desenho de uma pipa. Vista aérea de prédios na praia do Leblon. A câmera aérea aproxima-se dos morros Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, forrados de casas até o topo. As casas apinham-se pelas encostas. Algumas têm vários pisos com caixas d'água nas lajes. A maioria não tem acabamento externo. Vista de cima de um morro, a praia de Copacabana. Lixo amontoado na curva de uma rua da comunidade. Júlia sobe pela rampa de um prédio branco e rosa. Usa a camiseta da Rede Postinho. Meu nome é Júlia, eu tenho 39 anos, sou psicóloga de formação, sou mãe da Helena e da Olívia e sou fundadora aqui da ONG Rede Postinho de Saúde. No prédio branco, uma placa identifica a Rede Postinho. Embaixo é a Avenida Pavãozinho. Um caveirão diante do prédio. A gente fez um puxadinho, o postinho é muito pequenininho, né? São 3 consultórios lá embaixo. Eu sempre tive o sonho de ter uma sala mais ampla, para que a gente pudesse trabalhar em grupo, fazer cursos, fazer rodas de conversa. Mulheres num consultório. Uma das coisas que eu acho assim mais privilégio do postinho é exatamente a gente ter uma sede dentro da
comunidade. Hoje eu já posso até dizer que eu sou da comunidade. Aí de quem disser que eu não sou do PPG, são 12 anos vindo aqui. Eu já me sinto muito mais pertencente, mas a questão de você estar dentro do território, ele traz um conhecimento da realidade. A gente está aqui e aí, por exemplo, se a gente tem uma operação policial ou a gente teve um tiroteio ontem, a gente já sabe que as mulheres vão chegar aqui mais mexidas, a gente sabe que a questão das crises de ansiedade aumentam. A gente consegue acompanhar o movimento do dia a dia. Uma mulher sobe pela ladeira em curva. Na rampa do prédio da Rede Postinho, Júlia abraça e beija o rosto de uma jovem de longos cabelos pretos ondulados. A psicóloga sorri. Elas entram no prédio. Então, eu venho de uma família de 3 irmãos. Meus pais são nordestinos, chegaram aqui há mais de 40 anos. E 2 desses meus irmãos entraram no tráfico. O mais velho do que eu e o mais velho de todos, né? O mais velho do que eu conseguiu sair, se restabelecer no mercado profissional. E o mais velho de todos, infelizmente, ele foi assassinado. Então, depois desse episódio, eu tive um quadro depressivo, que eu não pude tratar, né? Não tinha como, não tinha dinheiro, não sabia nem por onde começar. A jovem é a voluntária Paula. Em 2016, depois que eu tive a minha filha, eu estava no mercado de trabalho, eu trabalhava numa construtora, e eu fui mandada embora dessa construtora. E aí, a primeira depressão, que nem foi curada, voltou com tudo. E eu vim aqui na Rede Postinho para buscar atendimento para minha filha. A Júlia estava na recepção, né? E ela disse uma frase que durante muito tempo eu usei com as outras mães, que é: eu não posso cuidar da sua filha, mas eu posso cuidar de você. Consultórios com portas rosa. Eu conheci os tratamentos daqui, psicologia, reiki, floral. Comecei a me tratar em 2016. Ela me chamou para trabalhar como recepcionista. Então, eu entrei na recepção em 2017. E aí, eu atuava no administrativo, atendimento, marcação, secretariado, dava todo o suporte. E, durante a pandemia, a gente começou a fazer a distribuição de cesta básica, que ali também foi um momento muito especial, né, que eu pude ajudar a comunidade que eu moro. Eu vi que eu podia fazer muito mais do que eu já fazia. Então, para mim, foi muito importante tudo que eu vivi aqui no Postinho. No Postinho, uma aula de massoterapia. Ao lado de um prédio na comunidade, a cabine do plano inclinado sobe devagar. Júlia, moradores e outros voluntários do Postinho embarcam. Com o celular, a psicóloga fotografa. Vistos de dentro da cabine em ascensão, prédios em Ipanema com o mar e ilhas ao Tem longe. muitos desafios, né? Na verdade, o Postinho funciona de segunda a sexta, então é um atendimento contínuo. Pela janela da cabine, Júlia contempla a paisagem. Nós Sorri. todos somos voluntários, é uma equipe 100% voluntária. Isso já é um desafio, a gente desenvolver esse voluntariado, então você não tem uma equipe nem operacional, né, remunerada. Desce pela escadaria ao lado do O Postinho. primeiro ponto que eu sinto é exatamente a falta de tempo, né? Todos nós precisamos trabalhar fora para poder estar como voluntária. O voluntário Manuel pendura uma placa na fachada. Bom dia, Manuel. Nascido e criado no PPG, veio de colo para essa comunidade maravilhosa em 1964. Cheguei de colo. Na ladeira, fiação elétrica Até hoje eu aparente. tenho meu umbigo enterrado nessa comunidade. Uma jovem desce pela escadaria. Manuel parafusa a placa. Eu cuido do Postinho desde 2007. 15 anos à frente dessa instalação Postinho. Um homem carrega um botijão de gás. Fizemos o segundo andar e aí estamos levando esse Postinho como fosse a nossa casa. Pessoas numa viela. Tivemos também uma pandemia em 2020 para 2021, 2 anos. O Postinho ajudou muito com cesta básica. E nossa comunidade hoje em dia está em torno de 35 mil O moradores. voluntário Fernando usa a camiseta do Postinho. Na realidade, tinham que ter postinhos em muitos lugares mesmo para levar a saúde para as pessoas mais necessitadas, essa saúde realmente integral. Ele caminha por uma viela. Eu acho que, né, toda ONG, quando a missão dela for concluída, não exista mais a necessidade de um postinho como de outras organizações. Sobe por uma escada estreita. Agora, diante do país que a gente vive, a gente ainda vai ter que fazer esse trabalho por algumas décadas. Ou realmente do poder público fazer, né, um trabalho como a gente faz, humanizar, de qualidade, de realmente tratar da saúde de uma forma integral. Não sei se na minha geração a gente vai ver o postinho fechado.
Consulta oftalmológica. A gente inaugurou em 2010. Em 2012, foi uma época de chuva muito forte aqui no Rio. E o postinho, como ele era no tijolo, sem massa, sem nada, ele mofou de vez, assim. Ele ficou com a parede toda preta e aí se tornou insalubre para a gente continuar a atender. Roda de conversa. Nesse momento que a gente ficou fechado, foi a primeira vez que a gente parou para pensar efetivamente o que a gente estava fazendo. Porque a gente abriu as portas, você imagina, na época não tinha nenhum serviço de saúde aqui em cima. A gente foi atender todo mundo, e muito pequeno ainda, né? Muito sem estrutura. E aí, quando a gente parou para analisar o que a gente estava fazendo aqui, a gente teve esse tempo da obra, que foi quando a gente se legalizou como associação, né? Como uma ONG, foi quando a gente entendeu que a gente precisava, para oferecer um serviço de mais qualidade, ter um público-alvo. Gestante é atendida. A gente pensou, né? As mulheres, elas são multiplicadoras, as mulheres são cuidadoras. Voluntária desenha na barriga da gestante. E aí a gente entendeu que se a gente estivesse cuidando da mulher, a gente estaria cuidando de toda a família, porque essa mulher poderia replicar o cuidado que ela estava recebendo, as orientações da saúde. No desenho, um feto de cabeça para baixo. E aí, por isso, a gente escolheu o atendimento de mulheres. A partir de 2013, quando a gente reinaugurou o primeiro andar do postinho. Aí já veio com essa cara meio do feminino mais forte. A voluntária fotografa o desenho na barriga de Michele, moradora do PPG. Mostra para uma menina que as acompanha. Hoje eu vim no projeto do postinho da pintura das crianças, pelo curso de gestante que estou fazendo no Solar e me convidaram para vir. Mas já conheço o postinho já há muitos anos. Desde a primeira construção, que era só lá embaixo e subiu, graças a Deus está aumentando. E está atendendo a mulherada, né? Que é bom que é para nós mulheres. Michele sai do postinho e desce pela escadaria levando a menina pela mão. No bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, vista aérea da quadra de areião cercada por inúmeras casas. Dois times se enfrentam. Henrique acena para a câmera e amarra as chuteiras. Meu nome é Henrique, eu tenho 30 anos. Ele chuta a bola. Nasci, me criei, cresci aqui na comunidade do bairro Bom Jesus. Desde que eu me conheço por gente, eu vivo aqui. Usa a camisa do Grêmio. E nasci também dentro do Centro de Educação Ambiental. Acho que é por isso que eu não tive outra escolha na minha vida que não fosse estar dentro desse projeto hoje. Enxuga o rosto na camisa. A comunidade do bairro Bom Jesus fica na zona leste de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Então tem uma grande expressão estar dentro dessa comunidade, porque ela também está a 10 minutos do centro da cidade, né? É uma região hoje muito buscada por toda a visão de empreendedorismo das áreas da construção civil. Cenas de Henrique dominando a bola. Perto da linha de fundo, ele cruza e um colega manda de cabeça pro gol. Então a gente é muito privilegiado pela localidade que a Bom Jesus se encontra aqui na cidade, né? No sul do país, com a visão de desenvolvimento social, ambiental. Uma picape chega ao estacionamento de um galpão. Trazendo uma menina pela mão, Henrique entra em um salão com paredes verdes, decorado com bandeirinhas de festa junina. Os dois passam pelo grande retrato emoldurado de uma senhora e entram em um pequeno cinema. Na plateia vazia, sentam-se em poltronas azuis. Na telona, Marli, avó de Henrique, está em um galpão de reciclagem, repleto de tonéis azuis e estantes abarrotadas de sacos de lixo cheios. Eu morava em Alegrete e inconformada com as enchentes que anualmente chegavam até a nossa casa, e eu sonhava um dia morar num morro. Quando eu cheguei na Vila Pinto, eu notei que a enchente não era um problema sério. Sério era o problema da falta de estrutura dentro de uma comunidade onde as pessoas estavam muito conformadas com a desgraça. Na telona, vista aérea de casas em ruas com algumas árvores. Tinha muitas mulheres que trabalhavam no tráfico, muitas mulheres. E elas eram muito humilhadas. E eu comecei, então, a plantar no coração, principalmente das mulheres, o sonho de sermos nós as responsáveis pela vila do futuro dos nossos filhos. Às vezes eu também não sei se é porque eu sou neto, que eu gosto tanto de ouvir a voz dela e ouvir as ideias que a Marli trouxe para dentro da nossa vida, né, cara? No retrato pendurado no Salão Verde, Marli sorri. Todo mundo, em algum momento da sua vida, deveria escutar. Eu fico pensando, né, até onde a gente vai usar desse material como a nossa apresentação de visão de mundo, com essa vontade de estar ouvindo a voz da Marli. Ana Paula, tia de Henrique, está no salão onde um letreiro diz: somos capazes de todas as possibilidades. Nesse momento é o primeiro galpão de reciclagem, né? Há 15 anos atrás,
A mesma atividade que acontece hoje ali no galpão de reciclagem acontecia nesse mesmo prédio. Algumas jovens conversam no salão. Quando ele iniciou a obra desse espaço aqui, era um grande matagal, era um espaço de desova, né, de toda espécie de cadáveres, era carros sucateados, era esconderijos para bandidos, né? Então era um espaço que assustava muito assim a comunidade, né? Numa vidraça, Centro Cultural James Coolish. Muito espertamente a Marli encontrou assim essa possibilidade de criar o Centro de Educação Ambiental aqui, né, justamente para tentar mudar e transformar essa realidade que há 25 anos atrás se oferecia, né, para a comunidade. Jovens e crianças circulam pelo salão decorado, que tem salas menores no mezanino. Mas a gente resistiu, a comunidade nos apoiou e a gente continuou, né? Então foi primeiramente esse prédio aqui construído com a ideia de fazer a reciclagem aqui. Né? Aqui foi os tempos dourados, vamos dizer assim, da reciclagem, porque foi o maior número de trabalhadores que passaram, foi nesse espaço aqui. Sacos com lixo seco. A gente chegou a trabalhar em 4 turnos, né, com 250 pessoas trabalhando nesse prédio, sobrevivendo somente da reciclagem, comercialização desse produto. As pessoas ganhavam bem, inclusive. Esse espaço ele tem um poder muito grande, né? Recicladores trabalham no galpão. Ele emana da sua superfície tudo que nós passamos, né, para que hoje a gente possa oferecer para a comunidade um trabalho de excelência. Com né? material na caçamba, uma caminhonete do Centro de Educação Ambiental sai do estacionamento. Até é louco, né? Ficar olhando assim para a quantidade de casa que tem hoje aqui. Henrique numa rua ensolarada. E como se formou, né? Como a comunidade se formou, tá cada dia que passa ganhando um visual legal. Futebol na quadra de A areião. gente acordava já com aquela remela na cara, cadê a avó, cadê a mãe? Já tá todo mundo no lixão, né? Já tá todo mundo lá embaixo. Então a gente descia, percorria tudo que era beco. E eu lembro do sentimento também, sabe? De medo também. Era ruim ter medo dentro da tua própria comunidade, ter medo dentro da tua própria casa. Crianças batem bola e outras brincam na pracinha ao lado da quadra. Vista aérea da comunidade com prédios altos ao longe. Agora, Gilma conversa com a filha Caroline por chamada de vídeo. Minha equipe agora tá começando a crescer mais. A minha chefe percebeu que a gente precisa de mais mão de obra. Falou até de uma promoção. Oh, coisa boa! E ela também aprovou férias pra mim ainda esse ano. Nossa, Caroline, você conseguiu as férias esse ano? Falei assim, eu quero ir um pouquinho ficar com a minha avó, com a minha mãe, com meus sobrinhos. Ai, que maravilha, filha, que presente, né? Eu já pensei no netinho aí chegando, uma netinha. Falei, será que tem novidade? Gilma é uma mulher negra de rosto redondo. Agora, ela fecha uma porta e encara a câmera. Bom dia, gente. Sorrindo, aguarda o elevador. Fala de dentro da cabine. Gosto muito da política pública, né? Sabe, alicerçar uma política que beneficie as pessoas. Eu sou apaixonada, eu gosto muito. Usa brincos e colar. Sai do elevador. Oi, bom dia, tudo bem? Leva um Eu notebook. sou Gilma Maria Ramos da Silva. Percorre o exterior de um condomínio. Nome de batismo, filha de Juvenal Rodrigues da Silva, Dete Ramos da Silva. Nasci dia 1º de 10/59, na cidade de Esplanada, na Bahia. Basicamente num povoado chamado Gameleira. Na garagem, embarca na carona de um carro. Oi, Cris, bom dia, tudo bem? Né? Cris dá a partida. Que nós chegamos aqui em 1970, nos situamos aqui nessa região, do Jardim Novo Osasco, né? O carro sai da garagem. No relógio de bordo, 9h17 da manhã. Como que tá essa gripe melhorando? Tô melhorando, né? Ainda tô um pouquinho congestionada. Mas tá tomando Mas remédio direitinho? Tô. Né? Minha rotina, né? Eu trabalho aqui na Prefeitura de Osasco, na Secretaria Executiva de Política para as Mulheres e a Diversidade Sexual. Mais um dia de luta, né? Estamos chegando. Que horário eu vou te buscar aqui hoje? Eu acho que eu vou sair daqui aproximadamente umas 14 horas, tá bom? Tá. Bom serviço, então. Placa numa fachada. Centro de Referência da Mulher Vítima da Violência, Márcia Ribeiro. Enfrentar a violência contra a mulher é um processo de desconstrução de uma educação muito machista, patriarcal, né? De dominação. Olá, meninas. Bom dia, bom dia. Mas nós temos que trabalhar a desconstrução da violência. Nós temos que fazer um processo de educação popular
com as escolas, nos territórios. Gilma e outras 2 mulheres reúnem-se ao redor de uma mesa. Agora, Gilma chega a uma casa e é recebida no portão pela amiga Maria Ivete. Elas trocam um abraço demorado. Percorrem um pátio ajardinado. Numa sala... Você também, que você era danada, né? Você, nos seus envolvimentos lá no Conselho Gestor da Saúde. Aí você nunca... Nós tínhamos... A gente tinha as propostas, né? Mas você era mais de correr atrás. A gente direcionava muito para tu. Vai lá, Gilma, vai lá. Esse lado mais de estar nas políticas públicas, dos Conselhos Gestor de Saúde. Isso, de movimentar, né? Aí a gente adquiria força, porque você foi uma pessoa que buscou caminhos e fortaleceu a todos nós. Uma pipa atravessa a vista aérea de uma comunidade. Numa ladeira, os portões verdes da Associação Camila estão abertos. Uma das placas na entrada anuncia aulas de capoeira. A Associação Camila, ela tem muito a ver com a minha história de vida. E eu vinha de uma cultura religiosa, que eram as devoções populares. Na cozinha, montagem de sanduíches. E aí nós começamos a desenvolver vários projetos sociais, várias ações, né? Dos grupos de rua, na luta pelas diretas. Nós fomos envolvidas, né? Nesse clamor por democracia. E a Constituição de 1988 foi muito celebrada por nós. Na varanda decorada feito arraial, crianças lancham. E eu tive a felicidade de participar com um grupo de mulheres desta região aqui, né? A partir daí, então, a gente viu no texto da Constituição que nós tínhamos direito de formular e participar das políticas públicas. Uma das questões era a gente participar na democracia participativa e representativa por meio dos conselhos. Então nós descobrimos assim, mas eu sou uma cidadã. Na varanda, adultos reunidos. E como cidadã, eu exerço também um direito. Qual direito? Eu tenho voz. Em pé, Gilma fala ao grupo. Há uns anos atrás, o Brasil começou a ter uma ascensão para direito a entrar na faculdade, muitos jovens. Porque nós acessamos uma faculdade, porque nós compramos um carro melhor, porque nós conseguimos comprar uma casa, nós começamos a nos achar que nós somos diferentes do outro. E a gente começa a tratar o outro diferente. A gente começa a ter uma arrogância. A gente começa a sair daquele lugar de identidade social e a gente achar que nós somos melhores que os outros. Nós, sim, temos que conquistar o lugar. Conquistar o carro, conquistar a casa, conquistar os bens materiais, porque isso é direito nosso. Mas nós temos que nos colocar. Se eu conseguir ser médica... Mulher escreve num flip chart. Eu tenho que me colocar no lugar daquele que eu estou atendendo, porque é a minha classe social. Eu, Gilma, sou baiana. Nasci na roça. O grupo usa máscara anti-Covid. Passei necessidade. Filho de pai operário trabalhador. Servente de pedreiro. Minha mãe doméstica. Presos num painel de tecido, trajes de noivos caipiras. Fui cursar a faculdade com 40 anos de idade. Ao lado do painel, um estandarte com o nome Camila. Eu tive a oportunidade de entrar numa faculdade. Pessoas saem da associação carregando caixas de mantimentos nos braços ou em carrinhos de feira. A minha faculdade, ela até foi motivada pelo que aconteceu na minha vida, né? Com a morte da minha filha Camila, né? Na varanda, distribuição dos mantimentos. Ela foi vítima da violência, foi assassinada, né? É uma situação que a gente tira o nosso chão, né? A gente fica questionando os porquês, né? Os porquês. E não tem resposta. Uma mulher entrega mantimentos a um homem. Mas eu senti a necessidade de compreender melhor essa sociedade. Esse mundo, as relações, né, a causas, né, das violências, da desigualdade, né? Gilma no corredor de entrada da associação. Então eu me motivei, uma amiga me estimulou muito, falou, Gilma, vamos voltar a estudar? E aí eu pesquisei, gostei do curso de serviço social. Na varanda, a mulher organiza as caixas com mantimentos. Então esse trabalho de TCC mostrou também um rosto. O rosto da violência na nossa região, né? Vista aérea do corredor de entrada decorado com bandeirinhas. Agora, a copa florida em rosa da grande árvore balança ao vento. No terraço, o senhor que antes mostrou a foto posando ao lado de Camila varre as flores caídas. Foi daí quando a Camila faleceu que ela fundou a Associação Camila. Ele tem cabelos brancos. Ela foi baleada acho que no dia 7 de abril. Daí fizeram a primeira cirurgia dela. Não conseguiram arrancar o projétil da cabeça dela, né?
Daí ela até voltou, conversava, mas só que... Apoiado na mureta do terraço, ele baixa o olhar. Falava que ela tava assim, que nem um trem desgovernado lá, que qualquer hora a bala podia pegar naquela artéria central da cabeça dela. Numa foto, ele e Gilma com Camila. Só que daí ela pegou infecção hospitalar, né? Daí ela morreu no dia 12 de maio de 97. Retrato de Camila. O homem de barba farta chega à casa com terraço. De início, a Associação Camila, ela atendia apenas criança e adolescente. Hoje já se estendeu para trabalhar com público adulto e com idosos, né? Está no sofá da sala, a árvore ao fundo. Que toda essa acolhida que a gente dá para aquela comunidade do Jardim Conceição e região, eu acho que faz memória da Camila e faz a gente sentir que ela está viva entre nós, né? No terraço, beija o menino. Ao vento, a copa florida. A Camila... Nelson, presidente da associação. A maioria das pessoas aqui chama é porque a gente sente realmente a presença da Camila, né? O objetivo disso... Está numa biblioteca. É em função da Camila. Então a gente tem esse carinho, né? Em não simplesmente chamar a ONG ou a associação. Eu, particularmente, sempre me refiro a Camila. E a Gilma sempre foi muito coração, né? Tanto que a gente fala que ela é mãezona, né? Esse balanceamento entre o que a gente gostaria de fazer, o que eu preciso fazer, ele tem que estar equilibrado com qual é o poder e a capacidade que a Camila consegue atender essa demanda. A região que a gente tem aqui tem bastante criança e adolescente, então a gente tem prioritariamente esse público. Vista aérea da comunidade em Osasco. Em Porto Alegre, num dia de sol, vista aérea da quadra de areião ao lado da praça e de garis com uniforme laranja na caçamba de um caminhão descarregando grande quantidade de lixo seco. No estacionamento do galpão do CEA, Centro de Educação Ambiental, crianças desembarcam de uma van e entram no salão verde. Usam roupas de frio e sorriem. Passam pelo refeitório, onde mulheres preparam e embalam sanduíches. O CEA, ele tem a mesma responsabilidade que o posto de saúde, que a escola e que os próprios moradores. Ele é um coletivo de pessoas, cara. O CEA, ele não é uma instituição formada por paredes, onde as paredes representam o Centro de Educação Ambiental. Na cozinha, uma mulher prepara bifes à milanesa. No refeitório, crianças sorriem para a câmera. O Centro de Educação Ambiental, ele é o que existe de corpo humano aqui dentro. Então, o CEA é a própria comunidade da Bom Jesus. Recicladores abrem o portão do estacionamento para a entrada de uma caminhonete do Sesc carregada com lixo seco. No galpão abarrotado de papelão e outros materiais recicláveis, mulheres separam o lixo e homens carregam tonéis. Brincalhão, um dos trabalhadores coloca um vira-lata caramelo dentro de um tonel. Ele e um colega afagam o cão, que fica em pé observando a movimentação. De touca, máscara e luvas, trabalhadoras abrem sacolas e catam garrafas de vidro e de plástico. Ao lado das colegas, a recicladora Micaela desmembra um caderno. Me chamo Micaela, eu tenho 20 anos, vou fazer 21 mês que vem. Eu trabalho aqui desde os meus 18 anos, mas eu sempre tive presente desde criança nesse meio com a reciclagem por questões da minha mãe, né? Minha mãe trabalha há mais de 22 anos aqui. Antes de eu nascer, ela já estava trabalhando com a reciclagem. No galpão, Cirlei, a mãe de Micaela, usa a camiseta do CEA. Nós estamos trabalhando para deixar um futuro para as novas gerações que estão chegando. O Luiz Henrique já faz parte da nova geração. Quando o Luiz Henrique assumiu, o que aconteceu? Ele também teve que aprender a fazer as coisas, entendeu? E isso ele tirou de letra, porque ele é um guri que vai atrás, que ele corre atrás das coisas, sempre pensando no CTVP. O CTVP é o início, foi onde tudo começou. Projeto de mulheres vítimas de violência. As recicladoras separam lixo. Porque isso aqui vai ficar para os meus filhos, vai ficar para os meus netos, vai indo. É uma geração. No galpão, as mulheres trabalham em bancadas. Os homens carregam tonéis, operam compactadoras e transportam fardos de papel em carrinhos. De máscara e luvas, o reciclador Leonardo alimenta com papelão uma compactadora. A gente fazendo um pouquinho do que eu faço, do resto do pessoal que faz, a gente vai ajudar bastante a diminuir esse lixo assim em torno do planeta, da natureza, né? Então eu acho que é bem importante o que a gente faz. Porque antes ninguém dava bola pro lixo, né? Fazer o que com lixo? Olha o que a gente faz com lixo hoje. A gente faz dinheiro. Vista aérea de uma estufa agrícola ao lado de uma casa acessada por uma extensa rampa. Ao celular, Henrique percorre a rampa. E aí, malandro, qual é que é?
Não tem? Faz um tempinho já que a gente não vai lá na praia. Tem umas coisinhas lá, problema lá na água, lá na torneira. Aproxima-se da estufa. Tá bom, vô. Usa colete do CEA. Depois falamos. Braço. Feito. Tá. Certamente, amo, tchau. O avô na tela do celular. Henrique por entre canteiros suspensos. Além de termos agora os nossos refeitórios, a cozinha comunitária, além de ter criado esses espaços, agora a gente ainda vai alimentar esses espaços. A gente está criando o produto, a matéria-prima, para levar para dentro da nossa cozinha. Pés de alface. Há 20 anos atrás, a galera comia o resto do lixo e hoje a gente está plantando, está até plantando o que comer. A gente tira as folhas machucadas e depois a gente vem segura ela. O que a gente quer é mostrar projetos para outras periferias, que é o que já está acontecendo, para eles fazerem lá dentro como a gente está fazendo aqui. E aí está essa grande importância dessa conexão e no desenvolvimento de fato verdadeiro coletivo dentro da cidade. A ideia é compartilhar o máximo possível, ensinar esses parceiros como a gente está fazendo aqui, para que eles também consigam desenvolver dentro de suas comunidades. Então, de que maneira o CEA pode ser modelo, pode apresentar modelos de projetos que deram certo aqui e pode ser que deem certo ali fora da Bom Jesus também. Na estufa, detalhe de uma colmeia e da rega de flores amarelas num vaso. No Rio de Janeiro, o bairro de Copacabana visto da comunidade do PPG. As casas apinhadas, a fachada da rede Postinho. A melhor forma de eu expressar o que eu sinto é o Postinho é como se fosse um filho e o PPG ele é a minha comunidade. Então, eu sou mais pertencente daqui do que no Leblon onde eu moro. Júlia numa sala rosa do Postinho. O Postinho hoje, literalmente, ele divide o espaço com as minhas filhas. Fachadas de tijolos e porcelanato. Lixo acumulado diante do Postinho. Não é esse mar de rosa. A gente já passou por muitas dificuldades. Acontece alguma coisa, um período de tiroteio, de operação policial. Acabava a verba. Casas na encosta. É como se eu sentisse que eu ia deixar um filho pra trás, né? Como é que eu vou deixar a Helena ou a Olivia pra trás? Como é que eu vou deixar o Postinho? Mas quando eu falo Postinho, não é só o Postinho nessa casa. É o Manuel, é a Gabi, é a Paula, é a Maria. São todas as pessoas que a gente atende aqui. Então, não dá pra existir. Fotos de pessoas e de salas no Postinho. Numa sala, uma voluntária atende uma jovem que usa máscara anti-Covid. De camiseta do Postinho, a voluntária Vitória sai de um consultório e senta-se à mesa da recepção. Eu luto contra a depressão desde meus 12 anos, então, pra minha família inteira, era uma luta constante pra conseguir me tirar do quarto. Minha mãe veio aqui desesperada e ela conseguiu uma consulta com minha primeira psicóloga aqui. Eu era uma pessoa completamente diferente, completamente fechada. Eu não conseguia, olhar pra cara das pessoas, olhar nos olhos. Eu não conseguia conversar, eu não conseguia falar. Isso aqui é um milagre. Eu fui muito bem recebida pela recepcionista anterior, que era a Paula. Ela desde sempre me abraçou. Hoje em dia eu acredito muito que eu sou capaz de realizar meus sonhos graças ao Postinho. Numa parede, um cartaz intitulado Quanto Custa exibe um gráfico colorido sobre as despesas que as doações ajudam a pagar. Paula. Eu costumo falar que o Postinho não é só uma ONG, não é só uma instituição de saúde. O Postinho, ele é um porto seguro, assim. Muitas vezes na recepção eu atendia pessoas que não tinham com quem conversar. Senhoras que muitas vezes teve o filho preso, que estava grávida, contava que conseguiu um emprego. Quadrinhos na parede. É muito bom você ter com quem contar. E para mim o Postinho é esse lugar. Material de fisioterapia. Mais quadros em estantes. A voluntária Maria Gabriela reunida com uma colega. Usam camisetas do Postinho. Em 2015 que eu vim de férias para o Rio de Janeiro. E foi a primeira vez que eu entrei na comunidade. E para minha surpresa, eu me deparei com um mundo totalmente diferente do que as notícias na Argentina mostravam do que era uma favela, né? E aí essa viagem que ia ser no máximo de 3 meses, virou uma caça de 6 anos. Chegou o Postinho na minha vida, aí eu comecei a apoiar aquele processo com terapias e foi assim, o maior acolhimento que eu senti foi na rede Postinho, né? Com essa falta de contato de parentes, da família, dos amigos. O Postinho foi realmente aquela família que eu tinha num momento muito longe de mim. Em Osasco, vista aérea de incontáveis casas. Num jardim, Gilma pega uma menina no colo. O mal ele é construído dentro do ser humano, né? A partir da cultura, das vivências, das realidades, né? Ele é ensinado ao mal, né? Crianças na Camila. Eu acho que o bem está na essência do ser humano. Alguns
se colocam no lugar do outro, têm essa dimensão do coletivo, dessa construção de um mundo melhor para todos e todas, né? Ao lado da varanda, Gilma recebe uma família. É não pensar assim, eu vou ter uma grande ONG, uma grande instituição, né? As coisas vão fluindo a partir da necessidade, a partir da presença da comunidade. Você vai construindo isso junto com as pessoas que chegam junto para sonhar com você. Num arraial na varanda, brincadeira de roda. Agora, brincam formando um túnel de quadrilha junina. Comecei a vir um dia, 2 dias, 3 dias, de repente uma semana. Distribuição de leite. Quando a gente vivencia o trabalho voluntário, a gente aprende muito, né? A gente faz uma entrega de leite aqui, eu tenho 137 pessoas. Nossa, é um carinho imenso, idosos principalmente, né? Então a gente vai vivenciando a vida de cada um também, né? Cada um tem um problema. Hoje aqui no cantinho a gente fez uma arraial, né? Chega uma pessoa... Gileide é tia de Camila. Falando de um problema que teve. Aí, né, a gente vai vivenciando o problema de cada uma situação, né? Uma mulher guarda sacos de leite numa sacola. Vista aérea de uma rua na comunidade com casas de ambos os lados. Os telhados são ondulados. A câmera sobrevoa uma região da comunidade com casas e prédios coloridos. Um homem entra numa lojinha de material para pipas. É o mesmo preço? Mesmo preço. Então, eu vou pegar uma dela. Na Camila, ele é recebido por crianças. Nossa, chega bem correndo, hein? Passei em casa, cheguei agora, imaginei. Tá lá na associação, né? Recentemente eu tive 2 percas na minha família. Que em 2018 a minha irmã morreu de câncer, em 2021 agora minha mãe morreu de parada cardiorrespiratória. José Paulo é morador do Jardim Conceição. Onde que a Associação Camila caiu na minha vida. Me ajudaram em tudo, né? Eu tenho uma certa dificuldade na leitura e na escrita. Não conseguia resolver a situação da água da minha casa. Conseguiram, colocaram no renda baixa. Então, cara... é um tudo pra mim, né, mano? Menino empina pipa. Me fortalece, me ajuda não só mesmo nessas questões, como no conselho, numa direção, que eu tenho 4 sobrinhos, né, mais um filho, onde que eles me ajudam numa cesta básica. 2 pipas no céu. Eles ficam aqui a parte do dia, eles estudam, a parte do dia eles estão aqui e me acompanham. A associação na minha vida tá sendo um divisor de água. Com camisa do Corinthians e abraçado 2 crianças, ele sorri. Os 3 dão meia volta e se afastam pelo corredor grafitado da Camila. O educador João Paulo circula por uma aula com crianças descalças e deitadas de lado sobre um piso de EVA. Sou do interior de São Paulo, de Campinas, e de lá eu vim aqui para Osasco. Trabalho principalmente com a arte, com a dança. Danço desde os 15 anos. Fui salvo por um projeto como esse aqui que vocês estão presenciando. Está em roda com as crianças. Estudei dança desde sempre e aí a formação como dança veio acontecendo de maneira muito natural até me tornar um orientador, um professor, e as coisas foram acontecendo assim de maneira muito leve. Quando eu dei por mim, eu era o artista que eu sou hoje, era o professor que eu sou hoje, a referência que acaba acontecendo para todo mundo no fim das contas. Dança sozinho numa sala com barras e espelhos numa parede, diferentes violões pendurados noutra e piso de pedra escura. Um sonho que eu inventei, meu tempo não é mais lunar, desde o dia em que eu voei. João Paulo faz uma série de giros. Sofri muitos abusos quando eu era criança. Segue dançando. E aí eu entrei num looping de depressão e de desespero. Desliza na direção dos espelhos, apoia-se nas barras e dança sem parar. E foi uma associação como essa que direcionou toda essa dor e tudo que eu tinha canalizado aqui que eu não compartilhava com ninguém pra arte. Rodopia. Vou ali e logo volto. Quem dirá que foi um sonho? Se eu ouvir você falar, é segredo. Exatamente por salvar, eu acho. E quando eu falo salvar, eu não falo só salvar a criança da depressão, do abuso e tal. É salvar a criança da falta de higiene, é salvar a criança da fome, é salvar a criança da falta de perspectiva. Onde é aqui? Sentado no chão, gira o tronco. Que muitas crianças vêm pra cá achando que o futuro delas é ser faxineira. E não que não seja digno, mas que existem possibilidades. Ela ainda é uma criança, ela ainda vai crescer.
de eterno retorno, te reencontro aqui. Dá um passo largo à frente. Eu, quando era criança, queria ser astronauta. Apoia-se na barra. Claramente não deu certo. Esse tempo, eu também sou o vento. Já andei por salas muito maiores do que essa, mas eu comecei numa sala que o chão era exatamente como esse. Eu fui salvo por um chão exatamente como esse. A luz entrava bonita como essa entra. Pela porta aberta para a rua, chega a luz do dia. A claridade projeta a silhueta de João Paulo no espelho. O bailarino é negro, alto, esguio e tem cabelos e barba pretos, crespos e curtos. Usa camiseta verde da Associação Camila, calça cinza e está descalço. Essa sala aqui representa o João criança que queria ser astronauta, mas foi bailarino. Mas representa também as vezes que eu dancei sozinho, escondido do meu quarto. Desliza sentado no chão. Tantas piadas que eu já ouvi sobre ser um bailarino, mas representa as possibilidades de salvar as pessoas aqui dentro. Ainda sentado, gira o tronco. Ergue-se. Tantas crianças que eu encorajei aqui também com a arte, sabendo que é possível ser artista. Com a ponta do pé, traça um semicírculo no chão. Dá um passo na direção dos espelhos, apoia as mãos na barra e flexiona os joelhos. Observa seu próprio reflexo e retrocede alguns passos rumo à porta aberta. Em Porto Alegre, vista aérea da comunidade com prédios altos ao longe. No CEA, um homem descarta garrafas. Numa fachada amarela, uma placa. Instituição de Educação Infantil Vovó Belinha conveniada com a Prefeitura de Porto Alegre. Ressignificar o terceiro setor e trazer a ideia de pertencimento para esse morador que nasce dentro da periferia, não tem como a gente excluir vários nomes que surgiram dentro do Centro de Educação Ambiental ao longo dessa história. Ajoelhada no chão, uma mulher brinca com crianças. Um jovem de kimono e faixa roxa dá aula a um grupo de meninos. O próprio Rafael, né, o nosso multicampeão do jiu-jitsu, ele recebe essa oportunidade de mergulhar e respirar outros horizontes, né? A gente já começa a se olhar dentro da instituição e se perguntar, ok, o Rafa foi, como outros vários foram, será que volta? Henrique sentado num tonel no galpão. E se não voltar, tá certo? Bruno Rafael é educador. O jiu-jitsu entrou na minha vida quando iniciou o projeto aqui. Minha mãe trabalhava na reciclagem, eu estudava no colégio e vinha pro SAS. Daí iniciou o projeto do jiu-jitsu e eu iniciei junto com o projeto. 2 alunos no tatame. Eu tinha 7 anos, mas a galera do projeto era bem mais velha. Um mantém o outro imóvel. Daí ganhei o primeiro campeonato já. Com o meu jiu-jitsu. Em pé, Rafael observa a dupla no chão. Daí eu fui subindo faixa muito rápido, porque eu ganhava bastante campeonato. Os alunos seguem lutando. E tinha o Pro Abu Dhabi, que era em Gramado. É um campeonato bem diferente, vem bastante gente de todo o país, né? E daí eu ganhei essa seletiva em Gramado, eles me convidaram para ir para Abu Dhabi. Rafael orienta os golpes de 2 duplas. O que a gente está fazendo dentro da periferia? A gente está transformando Rafaéis para eles se transformarem individualmente e economicamente e migrarem para outra realidade social, ou a gente está transformando pessoas para nos ajudarem a transformar mais pessoas e toda essa estrutura social que a gente vive dentro da comunidade da periferia. Mas eu acredito que existe uma ideia que precisa ser discutida, que é qual é a transformação, qual é o impacto social de fato que a gente está provocando dentro das periferias do Brasil. E não dentro só das pessoas que estão dentro dessa periferia. Em uma quadra coberta decorada com varais de bandeirinhas, crianças e jovens brincam nas diferentes barracas do Arraial do CEA. No Rio de Janeiro, vista aérea das casas do PPG. Ao lado de uma quadra de cimento, 2 moradores da comunidade se encontram ao redor de uma mesa servida com cerveja e 2 copos. Boa tarde, meu pai. Tudo bem, meu pai? Como é que tá esse domingão? Domingão lindo, né? Maneiro, né? É isso aí, meu pai. Tomou uma geladinha? Brindam. Um deles usa boné. Nossa, que nosso domingo seja lindo. Fernando Tererê, morador do PPG, está junto. O de boné chama-se Fumaça. Cuidando da favela como a gente cuida dos nossos filhos. Isso. A favela vai pra frente, porque a gente quer ir e deixar pronto para eles, deixar para outra geração. Casas da comunidade, o prédio do postinho. Um postinho ali com pessoas capacitadas para atender e que tá vindo da rua para cá com seus ensinos e ajudando uma família a se unir. Tererê é bicampeão mundial de jiu-jitsu. Familiar e ter um bom ânimo de conversa. Casas na encosta do morro. Isso é importante. Detalhe das fachadas das casas, algumas só de tijolos e outras cobertas com cimento. Num dia ensolarado, o bairro de Copacabana visto do PPG. Em casa, Júlia brinca com as 2 filhas. A Helena tava com mais ou menos 1 ano, eu já tava doida pra trazer ela pra cá, né? Aí teve um evento do Dia das Mulheres, fiz uma camisa pra ela do postinho. Eu tava muito orgulhosa, assim, eu tava toda feliz.
Imagina, vendo o Dia das Mulheres, eu com a minha filha, que era a realização de um sonho. Tipo, apresentando os irmãos, né, minha filha pro postinho. Fazem uma chamada de vídeo. A mais velha usa tiara de unicórnio. Júlia com as meninas no colo. É pro último dia da aula. Papai, Mimi. Você quer mimir com o papai? Você vai, você já vai encontrar o papai, tá bem? O Ciro, né, me encontrou, Helena, que legal. E aí ele olhou e falou assim, Júlia, por que você trouxe ela pra cá, assim, tipo, não traz ela pra cá não, aqui não é um ambiente pra ela. E aí eu falei pra ele, Ciro, se aqui não é um ambiente pra minha filha, aqui não é um ambiente pra nenhuma criança. Em casa, Júlia sorri. Aqui tem que ser um território pra minha filha. Assim como o Leblon tem que ser um território para as pessoas da comunidade. Porque aqui no Rio existe essa segregação. As meninas no colo de Renata, tia de Júlia. A família ficou um pouco assustada por conta de ser numa comunidade, mas essa dedicação dela pro postinho fez a gente até, às vezes, até esquecer um pouco de qualquer perigo que possa existir por conta de um trabalho tão bonito, né? A gente tem muito orgulho dela. Às vezes ela tem que largar o postinho também, um pouquinho de lado, para poder cuidar mais da Olívia, da Helena. Mãe é assim, né? A mãe não deixa de amar um filho. O coração da mãe, ele vai crescendo assim, acomodando todo mundo. E ela tem um coração de mãe enorme. Vista aérea de prédios com o arpoador ao fundo. As casas na encosta do morro. Uma pipa flutua na comunidade. Acompanhado por um menino, um homem manobra o brinquedo. Não era um sonho, porque eu não tinha muita ideia do que eu estava fazendo, né? Eu cheguei aqui muito despretensiosa. Ela caminha pelo PPG. Queria realmente usar da minha profissão, levar o meu trabalho para pessoas que não poderiam ter acesso a esse tipo de serviço como é a psicologia. Com um grupo, desce por uma escadaria estreita. Quando você está aqui vivendo junto, você vai entendendo quantas lacunas existem. À frente dela, um homem carrega no ombro uma sacola com mantimentos. É o meu maior sonho fazer com que o postinho não acabe. Por falta de dinheiro, por falta de pessoas, por falta de nada. A viela entre as casas é muito estreita. A gente tem muito orgulho do lugar que a gente já chegou. O grupo sobe por outra escadaria. Mas eu continuo sonhando 1 milhão de coisas. Se eu puder ter um prédio para atender o máximo de pessoas, a gente vai ter. Se eu puder ter 5 vezes o número de voluntários, a gente vai ter. É a minha vida, é a minha missão de vida. Caminhando, Júlia aponta para uma das casas. Também no grupo, Fernando carrega mais mantimentos. Eu tenho muito orgulho do postinho, eu tenho muito orgulho de cada projeto, de cada paciente, de cada pessoa. Mas sozinha eu seria só aquela psicóloga que chegou aqui e teria feito um ou outro atendimento. Entregam mantimentos numa casa. Uma realização de todos, né? A gente só é hoje isso daqui porque a gente tem o Manuel, porque a gente tem o Fernando, porque a gente tem a Gabi, porque a gente tem a Paula, porque a gente tem todo mundo. Do alto do morro, contempla brevemente a paisagem. Ao longe, o bairro e a praia de Copacabana com o Pão de Açúcar ao fundo. Vista aérea da comunidade em Osasco. A luz dourada do sol banha os telhados ondulados das casas e as fachadas de tijolos nus. Uma pipa flutua acima da linha do horizonte. Gilma chega a uma casa onde acontece uma festa familiar. Boa tarde. Nossa linda aniversariante. Abraça uma senhora de cabelos grisalhos. É sua mãe, Dona Dete. Estão na cozinha, ao redor de uma mesa com bolos e café. Fiquemos aqui até hoje. Já está com quantos? 52 anos? 52 anos. Eu tô com 62 anos, né? A senhora 83, né? Hoje, né? Pois é, minha mãe, essa é a nossa história, né? Uma história de luto, uma história de vida, mas nessa casa a gente tem muitas recordações, uma vida de muito trabalho, de muita luta, mas a gente teve muito carinho, muito afeto. Vista aérea da Árvore Florida, um prédio térreo identificado por uma placa que diz: Museu das Artes Camila da Silva Roçado. Eu tenho muito carinho por esse equipamento, porque é uma política pública que nós lutamos muito. E às vezes as pessoas falam que maravilhoso, né? O nome da sua filha. Eu falei, nenhuma mãe queria. Porque só coloca nome no equipamento público de quem já morreu. Vista aérea de uma quadra poliesportiva coberta. Aí Camila, onde ela ia, ela pegava uma caixinha e punha pedrinha.
Essa ela foi num passeio da escola e me trouxe várias pedrinhas. Mostra uma pedra preta. Aí minha filha quis ser cremada. Fotos, um par de óculos e a pedra Nós preta. fizemos, a vontade dela foi cremada. O retrato de Camila. E ficamos com as cinzas da nossa casa, numa caixinha, né? Gilma pega o retrato. Fomos lá no mar, aí eu não consegui ir no barco. Desenho de um cãozinho impresso num pano. Fotos de Camila. E jogaram as cinzas da Camila e as pedrinhas. E eu fiquei na beira da praia, sentada lá. Camila criança num jardim. Essa pedrinha voltou para as minhas pernas. Camila ao lado da jovem Gilma. Voltou. E eu sabia que era a pedrinha dela porque tem uma marca. Aí bateu nas minhas pernas, até fiquei com medo. O negócio bateu. E eu tava na beira da praia, a água vindo na onda. Aí eu olhei, bateu, peguei. Eu falei, olha, eu senti assim. Olha, acho que eu fiquei assim, em êxtase, viu? Porque eu falei, a pedra da minha filha voltou para mim. Na Associação Camila, Gilma percorre o corredor grafitado. Eu creio que a nossa vida não é só isso. Então eu creio que minha filha vive numa outra dimensão. Ela vive e eu sinto a energia dela. Eu sinto ela pertinho de mim. E é isso que nos dá paz no coração, né? Chega à rua e fecha atrás de si os portões verdes. Em Porto Alegre, vista aérea da quadra de areião cercada pelas casas da comunidade. Em cenas aceleradas, um carro percorre as ruas asfaltadas. Henrique está na sacada da casa na rua Marli Aires Medeiros. Os caras estavam sempre tocando aqui pedra, chamando a Marli. Marli! Ô Marli, lança 10 pila! E ela sempre dando dinheiro, mano. Sempre. Parecia o Silvio Santos. Ela sempre tava com dinheiro, porque ela sempre dizia, alguém vai precisar, alguém vai vir pedir. Então sempre tinha uma mãe precisando de táxi pra ir pro ponto-socorro. A minha avó morreu sem ter um carro, minha avó morreu sem ter um plano de saúde, mano. E eu, é por isso que tu nunca vai comprar um carro. Né? Tu tá sempre tirando teu dinheiro pra todo mundo, pra tu... E ela, então tá, se foi pra não ter um carro por causa disso, então tá, então não vou ter um carro. Vista aérea da comunidade com a quadra ao centro. Um pequeno grupo de meninas se encontra na frente da sede do CEA. Mas numa dessas noites, a Marli disse pra mim, Henrique, agora a gente vai ter uma conversa de aula. No Salão Verde, o letreiro. Somos capazes de todas as possibilidades. Pra que não ficasse nada pra depois. Suspensos, os varais de bandeiras juninas. Porque eu ainda acredito que ela me passe conselho nos meus sonhos. Ele posa ao lado do retrato de Marli. São sonhos tão reais que ela conversa comigo sobre projetos que estão acontecendo. Que ela conversa comigo sobre projetos que ainda não aconteceram. No galpão, sentado no tonel. E ninguém precisa acreditar nisso, não. Mas se é pra ser sincero com vocês aqui, são sonhos que me assustam. Porque eu acordo querendo entender da onde que ela tá vindo com esses projetos novos. Baixa a cabeça e enxuga o nariz. Ergue a cabeça. Isso aí. Cara, que dia hoje? Hoje é aniversário da Marli. A tela escurece. Surge o título em amarelo e vermelho com o desenho da pipa. Só juntos dá pra mudar. É só começar. Na cozinha, ao redor da mesa com bolo, Gilma, Dona Dete e a família. A tela escurece. Letreiro branco. A responsabilidade social individual, RSI, é o fundamento do trabalho da ONG Parceiros Voluntários. Abre aspas. Trabalhar os valores internos faz despertar na pessoa o seu verdadeiro valor, o que a torna mais ativa e socialmente transformadora do mundo ao seu redor. Fecha aspas. Créditos selecionados. Depoimentos. Júlia Rangel Salles. Gilma Ramos Rossafa. Manuel Santino da Silva Filho. Michele Moraes da Silva. Ana Paula Medeiros de Lima. Maria Ivete Ursulina dos Santos Vasconcelos. Tiago Henrique Rossafa. Kathleen Micaela de Souza Pereira. José Eli Tavares, Leonardo. Vitória Fidelis. Gileide Ramos da Silva. João Paulo Dias. Fernando Augusto da Silva, Tererê. Alinson Ferreira Machado. Josefa Ramos da Silva, Dona Dete. Luiz Henrique de Lima Vieira. Paula Graciete de Mesquita. Fernando Gares Carrarese. Marli Medeiros. Caroline Rossafa. Antônio Rossafa. Nelson Pereira da Silva. Cirlei Souza. Antônio Jeremias Braga.
Maria Gabriela Sanches, José Paulo de Oliveira Martins, Bruno Rafael de Souza Pereira, Rubem Roberto da Silva, Fumaça, Renata de Alcântara Rangel, trilha sonora, mixagem e edição de som, Armazém Sonoro, produção de acessibilidade, OVNI Acessibilidade Universal.